Olá, amigos. A melhor coisa que existe nessa entre-safra do futebol é a resenha. O boleiro chama de resenha. É o bate-papo, aquela conversa informal. E a gente, nessa série de resenhas especiais, tem trazido aqui, né, amigos nossos, gente da terra, para contar história. E hoje eu estou recebendo aqui um amigo que tem muita história para contar, tem muita resenha para fazer. Quem é ele? Fabrício Eduardo Souza. Sou filho de Jeremias, Cleusa, de Divinópolis. Comecei minha carreira no América. Depois do América fui para o Atlético Paranaense Catar. Depois do Catar, Coreia do Sul, Sport de Recife, América novamente, Guarani de Campinas, Rio Verde, por último Paracatu. Garoto, tem uma rodagem boa essa. Bastante Agora, tempo. E os primeiros passos, hein, Fabrício? Os primeiros passos comecei no CSU, na escolinha, um projeto da prefeitura. Depois passei pelo Guarani, fiquei 2 anos no Guarani, onde meu pai também, né, teve a oportunidade de jogar, fez uma grande carreira, uma história bacana ele lá. E depois do Guarani fui para o Recreativo, do Recreativo com 13 anos fiz um amistoso contra a América. O pessoal do América gostou, veio até a minha casa e me convidou para ir para lá. Com 14 anos já morava em BH sozinho, Garcia. E foi difícil, por exemplo, a adaptação, garoto, 14 anos, conciliar, estudar e jogar futebol? É um pouco difícil, né? Uma mudança assim que a gente não espera, né? Ainda mais com 14 anos. Hoje eu não sei se eu deixaria, né, meu filho ir. Ele está começando agora como jogador e é uma idade complicada, né? Porque 14 anos é muito novo. Mas graças a Deus, Deus me deu força. Consegui vencer essa etapa que foi um pouco difícil, foi um pouco árdua. Hoje os meninos ainda têm uma situação melhor, né? Tem concentração boa, alimentação boa, mas na minha época era um pouco difícil. Fale alguma dessas dificuldades pra gente aí. A dificuldade maior é a distância mesmo, né? Que eu tinha. Meu pai não tinha muita condição de eu vir todo fim de semana. Até agradeço o Joãozinho lá da Teixeira, que me dava as cortesias e, querendo ou não, facilitou bastante. E sempre comer aquele mesmo tipo de comida, né? Arroz, às vezes salsicha, ovo. Não que faltou, né? Mas hoje, querendo ou não, os meninos que jogam hoje têm uma condição muito melhor, né? A alimentação da boa e da melhor. Tem os suplementos alimentares, né? Que na época não existia. Então hoje os meninos estão bem, quarto com ar-condicionado. Na minha época o América possuía uma ótima estrutura, mas para a época, assim, comparada a hoje, não é nada do que tem hoje, né? Era quarto com 15, 20... Alojamento? É um alojamento grande mesmo, a gente chamava lá de Maracanã. Maracanã, Mineirão, porque era quarto com beliche, uma televisão e o banheiro era o banheiro coletivo. Hoje já não, hoje os meninos já têm um banheiro individual, quarto com ar-condicionado, TV de LED. Apartamento, né? Hoje é um apartamento. Com hoje, TV LED e tal. Hoje as coisas ficaram muito mais fáceis. É verdade. Esse período durou muito tempo, essa vida dura? Graças a Deus, Garcia, assim, durou pouco, né? Porque eu subi muito novo pro profissional. Quantos anos? Eu subi com 18 anos, né? Com 18 anos. Dos 14 aos 18. Dos 14 aos 18. 4 anos é um bom período, né? É um bom período. E não é fácil, porque querendo ou não, é aquela fase que os amigos estão saindo, né? Conhecendo as namoradas. Na época tinha uma festa aqui, que era uma festa muito boa, a festa da cerveja. E eu lá, né? Os amigos aqui se divertindo. Tem a exposição, né? Que a gente sabe também, que é uma festa aqui de Divinópolis tradicional. E eu lá trabalhando, mas não, como se diz, eu não, me fugiu a palavra, não arrependo não, me arrependo não, porque valeu a pena todo esse sacrifício, valeu a pena ter chegado onde eu cheguei, valeu a pena porque eu pude mudar a história da minha família e minha história de vida, né? Então, tudo que eu fiz valeu a pena. Ô Fabrício, nesses momentos, né, nessa etapa e tal, você deu alguma pisada na bola, alguma coisa assim que você não devia ter feito? Porque é bom falar nisso, devido a, principalmente, aqueles jovens que estão nos assistindo. A gente, se não tiver uma família por trás, né, amigos, a gente se perde, porque
as coisas no futebol, elas vêm fácil demais, né, Garcia? Mulher, noite, né? Você chega num lugar, o pessoal te coloca no melhor camarote. Então, se o jogador não tiver plena consciência daquilo que ele quer, ele se perde. Você está cansado de ver alguns aí, né? Se perdendo no meio do caminho, quando chega no auge. E aí que vem as propostas, né? Que alguns sim, vão para o lado da bebida, alguns vão para o lado da droga. Mas graças a Deus, assim, nunca pisei na bola, não. Eu não falo pisei na bola, né? Assim, a única coisa que eu fazia, assim, às vezes era quando eu estava na minha fase empolgado, né? Bem, às vezes saía para a noite e ia direto pro treino. Isso aí eu já fiz algumas vezes, não só eu, né? Emendar? Já emendava. Hoje eu já não consigo, né? No meu fim de carreira eu já não fazia, até porque minha ideia era outra, já tinha casado. Mas... É importante para o jogador casar novo, não é? Ah, sim, sim. Eu tomei essa decisão quando eu fui para o Atlético Paranaense, né? Curitiba é uma cidade que é tentadora, né? Em termos de tudo, né? Noite, mulher. E quando eu cheguei lá, eu comecei a me perder um pouco, né? Querendo ou não, você ouve toda hora, né? Falando disso, e os jogadores na época gostavam demais de dar uma saidinha. Até o Mário Sérgio falou, né, em 2001, quando eles foram campeão brasileiro, ou o Atlético acaba com a noite, ou a noite acaba com o Atlético, né? O falecido Mário Sérgio, né, que Deus o tenha. Naquele acidente da Chapecoense. Isso. Foi um treinador que eu aprendi muito com ele, em termos de disciplina, até taticamente também. Nós estamos vendo aí alguns momentos do Fabrício no Atlético do Paraná, né, Fabrício? Isso, época boa, viu, Garcia? Me traz muitas boas recordações. Mas estava com quantos anos, Fabrício? Lá eu fui para lá com 22 anos, né? Fui com 22, saí de lá com 26. Foi anos muito bons que eu vivi ali. Mas também um aprendizado enorme, Garcia. Eu saí daqui de BH na condição de ídolo, né? Sendo campeão mineiro, campeão das Suminas. E cheguei no Atlético, eu era mais um. Então foi um início complicado, pouca gente sabe, mas eu cheguei lá, fui muito bem, mas peguei uma fase também difícil na minha carreira, ao ponto de, às vezes, até não ter vontade mais de jogar futebol, né? Passei por um período rápido de depressão. Às vezes eu saía nos lugares, né? Saía bem com a família, mas chegava nos lugares, começava a se sentir mal. Uma cobrança muito forte em cima de mim. Quando eu entrava em campo, os torcedores pegavam muito no meu pé e eu senti bastante isso. Você demorou quanto tempo para superar essa fase? Eu demorei mais ou menos uns 6 meses, viu, Garcia? Foi logo no início ou depois que você entrou no time? Foi mais ou menos depois de um ano que eu estava lá, 1 ano e meio. O time passou um período difícil e tudo que acontecia era o Fabrício. Às vezes eu estava no banco, era culpa minha. Foi um período complicado. Às vezes eu ia entrar no jogo, o pessoal já me vaiava. Eu fazia alguma jogada, eu não tinha confiança, né? Infelizmente o jogador é muito lado mental. E o meu mental naquele momento, ele estava muito fraco. Tinha dias que eu torcia para não ser convocado para o jogo. Eu não tenho vergonha de falar isso, porque graças a Deus eu superei e dei a volta por cima. Mas o torcedor pegava no meu pé que eu não tinha nem vontade de jogar mais. E teve alguém que foi importante nesse momento, que te ajudou, o treinador, o auxiliar técnico, ou um amigo, ou um jogador? Importante você falar isso, Garcia, porque eu acho que muitos jogadores passam por isso, né? Eu até tive no Atlético lá uma vez e eu dei uma palestra sobre isso. E alguns me perguntaram como que eu fiz para sair disso, né? E foi muita ajuda da minha esposa, né, da minha família e do presidente do clube que me deu um voto de confiança. Eu lembro que na época ele chegou para mim, às vezes a gente fala, né, uma palavra muda tudo. E eu atravessando aquele momento, ele chegou para mim e falou: Fabrício, não importa o que eles estão falando, eu confio no seu futebol, então fica tranquilo, faz o que você tiver que fazer, entendeu? Indiferente de qualquer coisa, eu quero você aqui comigo, então fica tranquilo, joga o seu futebol. Isso aí, querendo ou não, foi uma motivação grande para mim. E comecei a fazer tratamento psicológico, e nessa época eu recebi uma proposta do Grêmio e recebi uma do Brasiliense, né? E nessa época eu lembro que eu estava muito firme na igreja e orando a Deus, me deu uma palavra que eu estava na dúvida de ir para o Grêmio e para o Brasiliense,
o Mauro Fernandes que me convidou para o Brasiliense, eu senti no meu coração de ir. E eu lembro que Deus falou comigo que estava me levando para um lugar mais alto do que eu estava. Eu não entendi muito bem, porque o Brasiliense estava na 2ª divisão e eu tinha o Grêmio também. E na época, você vê como que é as coisas, né? 2004 isso aí, o Grêmio caiu para a 2ª divisão e nós fomos campeões da Série B com o Brasiliense, eu sendo um dos destaques, né? É, coisa ao contrário, foi. Invertido, né? Foi. Então eu escolhi o lugar certo, né? Deus também me direcionou. E eu voltei em 2005 com muita confiança para o Atlético Paranaense. E esse período que eu passei de depressão acabou quando eu cheguei no Brasiliense, né? Comecei a jogar, minha autoestima voltou, tudo voltou ao normal. E voltando para o Atlético Paranaense em 2005, fomos campeões paranaenses, eu sendo eleito o melhor meia do campeonato, com confiança, e foi o ano que eu falo que foi um ano marcante para mim, que foi o ano que nós chegamos na final da Libertadores da América, né? E foi um ano muito bacana aquele lá. Ô Fabrício, você falou dessa mudança na sua vida, você falou de Deus, né, da sua esposa ali presente, esse conjunto todo foi importante. Você continua evangélico? Continuo frequentando a igreja, eu, minha esposa, minha família. Eu acho que sem Deus a gente não é nada. Foram uns amigos, né, de infância, né, eu conheci através deles. Aqui em Divinópolis, já conhecia a palavra. Mas era aquele crente que estava uma vez lá, outro cá, mas sempre com temor a Deus, né? E eu agradeço muito a Deus por isso, porque sem Ele eu não teria chegado onde eu cheguei. E hoje, não é? Muitos jogadores, inclusive profissionais, a gente vê os exemplos aí a todo momento, muitos jogadores que encontraram a fé são vitoriosos, né? Mais que os outros. Sim, é verdade, né? E lá no América lá também, o pessoal fazia um trabalho muito legal. Na época era até o sogro do Giovanni, o Robertinho. Até agradeço muito a vida dele, que toda semana ele estava lá fazendo um trabalho legal com jovens. O Giovanni que jogou no Barcelona. E foi muito bacana ali, a gente com saudade de casa, né? Às vezes vinha uma palavra de incentivo, de apoio. Então, eu acho que esses atletas que são vitoriosos hoje porque encontram confiança e esperança em Deus, né? E sabe que Deus tudo pode fazer e a palavra de Deus ela é clara, né? Que Deus ele sempre coloca os filhos dele por cima e não por baixo. E uma coisa, Garcia, você me lembrou bem que quando eu estava no Atlético passando por esse momento, eu sempre chegava em casa e falava com a minha esposa, esses mesmos que estão me vaiando, eles vão ter que me aplaudir. E eu tinha isso no meu coração. E eu levei isso aí por muito tempo. Fui para o Brasiliense, voltei, e até que um dia eu, num jogo lá contra o Londrina, que eu fiz um gol bonito, tinha aquela certa desconfiança ainda, né, no Campeonato Paranaense, quando eu voltei, e eu fiz um gol de cavadinha e eu lembro até hoje que o pessoal me aplaudindo de pé naquele jogo. Foi marcante, o pessoal gritando meu nome e graças a Deus consegui dar essa volta por cima aí. O jovem que talvez esteja assistindo o programa e aquele que sonha com o futebol, tem que tomar primeiro consciência de que não tudo é esse glamour, né? Essa festa, muito dinheiro, né? Pompa, né, não? É verdade, Garcia. A gente tem pesquisas aí que 5% dos jogadores recebem mais do que R$5.000. Apenas 5%? Apenas 5%. Um dado importantíssimo. Isso é pesquisa pela CBF, então é complicado, não é fácil. Eu pego lá na minha categoria de base, quantos passaram comigo, né, com talento e não chegaram. Então por isso que a gente sempre adverte que é sempre bom estar estudando, né, hoje em dia. As categorias de base já exigem, né, que todos os atletas que estão nas categorias de base têm que estudar, porque a gente sabe que, segundo dados, são poucos que conseguem chegar ao profissional em alto nível. Então é importante, né, o estudo, né, é importante também se dedicar e tentar, né, até quando der, né, Garcia? A gente tem que tentar lutar pelo nosso sonho, mas não é fácil não é só glamour, tem as altos e baixos. Mas aqueles que conseguem chegar no alto nível, né, é interessante, é bom, mas é bom, isso que você falou, é importante ressaltar, porque não é só glamour e não é só dinheiro, não. Ô Fabrício,
Você seria capaz assim, de citar alguns clubes onde haja uma estrutura maior para pegar o jogador na forma, encaminhar o jogador, que tenha um caminho mais seguro e tal? A gente tem uns 10 clubes, né? Tem sim. Hoje em dia, igual eu falei, né, Garcia? Hoje o nível é outro, né, dos clubes. Os clubes se prepararam, porque... Até no interior? Até no interior, porque os clubes viram hoje que o atleta de base é que vai dar um retorno para eles. Então, a maioria dos clubes aí hoje investe muito dinheiro na base. Ainda está faltando muita coisa ainda para a gente chegar a um nível, por exemplo, do futebol europeu? Eu acho que falta pouco, Garcia. Eu acho que o Brasil, acho que ele foi um pouco na contramão. A gente tentou copiar a Europa, sendo que a Europa, no meu modo de ver, que tinha que copiar a gente, né? Os atletas europeus mesmo não têm o mesmo talento que o brasileiro tem. Então, eu penso que eles que deveriam copiar a gente. E a gente está tirando muito isso dos nossos jogadores, né? O talento. Você vê hoje os times tudo jogando naquela linha de 4, o atacante tendo que voltar para marcar, e muitas das vezes o talento que ele tem, os clubes estão lapidando isso aí deles. Eu sou contra essa ideia, até às vezes converso com alguns diretores, treinadores. Eu acho que o atacante ele tem que criar, ele não tem que marcar. Na Europa eles fazem isso porque não tem o mesmo talento, é aquele futebol robotizado, né, no meu modo de ver. Então por isso que eles fazem, jogam daquela forma. O brasileiro não, o brasileiro já tem um gingado. Eu acho que isso aí, está prejudicando nosso futebol e nós não temos feito atacantes, o quanto de atacante que nós fazíamos antigamente. Hoje em dia você vê muitos jogadores saindo para a Europa, é zagueiro, volante. Hoje você pegar dados aí estatísticos, eu acho que a maioria dos jogadores que estão saindo para a Europa é volante e zagueiro. Atacante tem sido poucos, né? Então eu acho que tem que mudar isso aí, no meu modo de pensar, em termos de estrutura. Atlético Mineiro, Cruzeiro, Atlético Paranaense, Santos, São Paulo, né? Eles estão um pouco na frente, porque investe nisso aí, né? E investe também na psicologia, inglês. Eles fazem de tudo para que o atleta, um dia que ele for vendido, eles cheguem lá e se adaptem o mais rápido possível, né? Então, eu acho que esses clubes ainda estão na frente. Do Atlético do Paraná, você foi para onde? Do Atlético eu fui para o Catar. Fui vendido para o Catar. No Catar lá eu fiquei 3 anos, né? Foi um ano muito bom. Cheguei lá, o time estava em último colocado. Nós conseguimos ficar na 5ª posição. Fomos na final da Copa do Rei, né? Foi um ano bastante interessante para mim. E naquele ano até se cogitou eu me naturalizar Catar. É uma pena que eu não consegui, mas tive um certo sucesso no clube que eu passei. Porque, se eu não me engano... Você lutou para mudar a nacionalidade? Disse que não conseguiu? Eu queria sim, porque eu sabia que eu não ia ter chance na seleção brasileira e lá eu poderia ter. Mas... Você já tinha filhos nessa época? Já tinha filhos. Tinha menina, né? Já tinha minha menina e meu filho estava nascendo lá. Ele ainda ficou por 6 meses lá, mas foi um país que eu adoro, que eu amo, que eu tenho amigos até hoje. E eu espero em 2022 ir lá acompanhar a Copa do Mundo. Você foi o campeão lá? Foi, né? Não fui não. Fui vice-campeão da Copa do Rei. Da Copa do Rei. Isso. E tem umas histórias que eles falam assim, lá no Catar, lá no Oriente, não sei o que tem lá. Diz que o pessoal, ao invés de ficar olhando para o jogo, ficou olhando para o rei lá no... É verdade. Isso é verdade? É verdade. Eles idolatram o rei lá, Garcia, pra você ver do jeito que é as coisas. O rei faz muito, né, pelo país, né? E lá eles são muito patriotas. Essas são imagens lá do Catar? Isso, são. Isso é gol seu, né? Isso é gol de falta. Esse jogo foi contra o time do Felipe, do Emerson Sheik e do Carlos Tenório, que jogou no Vasco. O equatoriano? Isso. É um dos melhores times que tinham lá. Al Saad. Mas o rei, ele paga pro pessoal ir no estádio. Ele paga o ingresso, né? Paga o ingresso. Você vai no torneio de tênis lá, que tá Federer, os top dos tops, você paga $10. É bem dizer, de graça, né? Só para não falar Todo mundo é rico, né? Só para não falar que não pagou. Então é um país que
dá muito, né, para a população, principalmente, né? Cada Qatari que nasce, se eu não me engano, eles dão 20 mil dólares. É um país muito rico, mas também o rei faz muito pela população. É grande assim? Não, não é não. Na época que eu estava lá, Garcia, a população era de 1 milhão de habitantes e era meio a meio, 500 mil estrangeiros e 500 mil catares. É um país que tem muito estrangeiro, né, porque a mão de obra é 99% é de estrangeiros, né, muito filipino, muito indiano. E aquela lenda dos treinamentos, lá não precisa treinar e coisa e tal, malemança. É, realmente. Eu até acho que o meu primeiro ano lá foi muito bom, porque eu vim do Brasil, né, e estava na ponta dos na cascos. ponta dos cascos, né, como se diz, voando, e cheguei lá daquele jeito, muito bem. E depois, querendo ou não, você vai entrando no ritmo deles, você vê que eles não treinam, aí você dá uma certa relaxada. Só que aí, quando você percebe, você já está, em vez de eles estar te acompanhando, você está acompanhando eles, né, o nível cai muito. Aí você tem que dar uma treinada mais forte, mas é isso aí mesmo, o pessoal não gosta muito de treinar lá não. E financeiramente é bom, né? É, financeiramente compensa, né? É, compensa sim. Hoje eu até falo, né, hoje o Brasil se paga muito melhor do que lá. Os jogadores hoje que estão na Série A do campeonato... ganham mais do que lá. Hoje estão ganhando. O Brasil está muito bom. Você acha que nós estamos exagerando ou está acontecendo alguma coisa estranha? Porque a gente vê tanto argentino, tanto equatoriano, venezuelano, colombiano jogando futebol brasileiro. Eu acho que o nível caiu muito. O nível do futebol brasileiro caiu muito e, querendo ou não, esses jogadores que vêm para cá recebem muito pouco lá, né, Garcia? Então, quando vem para cá, já vem ganhando pelo menos o dobro. A maioria dos jogadores que estão lá fora hoje na Argentina ganha pouco, né? Treinador. E quando vem para o Brasil valoriza muito esses jogadores. O jogador hoje no Brasil é muito valorizado. Você vê jogadores aí de Cruzeiro, de Atlético, que nem está jogando no Cruzeiro, no Atlético, ganhando muito dinheiro, né? Tem salários aí exorbitantes. Você acha que para o futebol brasileiro? Assim, profissionalmente para o atleta é ótimo, o atleta é ótimo. Mas e no conjunto da obra, os investimentos e tal, a gente sabe que tem muita coisa atravessada. Claro. Né? Aliás, a Lava Jato mostrou aí um montão de coisa. No futebol não poderia ser diferente, né? Mas não chega a ser tão prejudicial assim, não, né? Eu acho que não, né? Para os atletas é bom. Mas para o futebol, talvez, né? Para os clubes, não. Há uma diferença muito grande, né? Esses salários para o poder aquisitivo do torcedor, né? Muito, muito grande. Hoje em dia os clubes lucram muito, né, com o futebol. Patrocinador, televisão. Ingresso caro. Isso mesmo, foi bem lembrado isso aí. E tem pouco jogador no mercado, né, de nível. Então os que tem, eles super valorizam. Você vê aí os jogadores que estão na Série A, eles recebem muito bem. E, infelizmente, nós estamos fazendo poucos jogadores de nível, né? Eu acho por isso que o futebol também valorizou muito. Você procura atacante, e hoje eu, como trabalho desse ramo de empresário, a maioria dos clubes querem um atacante, mas não tem. Os que têm estão brigando aí. Você vê aí hoje o Fred, o Prato, não estão no alto nível, mas todo time quer. Se você for olhar a temporada deles assim, não foi tão boa do que eles podem render. Mas você vê aí o Prato estando para ser negociado com algum clube, o Fred também. Tem uma lenda aí, não sei se é lenda ou se é verdade, o Fred ganharia 1 milhão, 1.200.000 reais por mês no Atlético. Se for verdade, né, que a gente nunca sabe, eles nunca revelam, né? Se for verdade, está exagerado. Eu acho que tá. Merecer, ele merece, mas é um pouco, né? Muito dinheiro, né? Isso aí é a Europa que paga isso, né? Você queria estar jogando hoje? Com certeza. O Garcia, né? Falando não, mas se eu estou jogando hoje aí, eu tinha que receber pelo menos 500 mil reais. Eu não vejo nenhum meia que bate falta, eu não vejo nenhum meia que coloca o jogador na cara do gol, eu não vejo nenhum meia que bate de fora da área. Isso aí eu fazia e fazia bem. Modéstia à parte, eu sabia fazer isso, principalmente cobrança de falta, que você vê muito pouco gol, né, no Campeonato Brasileiro. Esses dias eu estava vendo o Palmeiras jogar, parecia que tinha
1000 dias que não fazia um gol de falta. Eu fiquei impressionado, falei, que isso aí? Então, acho que hoje eu estaria nesse nível aí desses jogadores aí, viu? Queria, se pudesse dar uma cordinha no relógio do tempo e voltar. Queria ter voltado, viu? Mas estou feliz também, né? Você está com quantos anos, Fábio? Estou com 37. 37. Você tem quanto tempo que você parou? Parei, vai fazer 3 anos, Garcia. Parei. O Zé Roberto está jogando aí, ou estava, né, até os 40. Você acha que parou cedo, não? Parei na hora certa, assim, a partir do momento que a gente começa já a rodar em alguns clubes menores, deixar a família, às vezes não receber, eu acho que é o momento de você pensar, né? E no meu caso foi isso que aconteceu. Eu parei, mas foi por causa disso, que hoje em dia o pessoal investe muito na base e, querendo ou não olham muito o jogador que tem uma certa idade. A não ser esses que já estão num time grande, né? Aí eles prorrogam a carreira. Agora, o jogador que ele é novo, que ele já está velho e está rodando em time menor, é complicado. Eu parei mais, foi por causa disso, que eu ia nos lugares, já não estava recebendo e passando dificuldade, deixando família, e eu pesei muito e decidi parar. Muito bem, nós estamos conversando com o Fabrício, né, ex-jogador de futebol, divinopolitano da Gema, filho do Jeremias, né, nosso grande Jeremias, que tanto brilhou no Guarani, na Caldense, aí pelo futebol mineiro, no futebol brasileiro. O Fabrício hoje, que é empresário e que já depois do intervalo comercial vai continuar falando da sua trajetória. Até já.